Hoje, vamos explorar um tema intrigante e repleto de mistérios: as 7 trombetas do Apocalipse. Este é um tópico que desperta muita curiosidade e fascínio, pois está repleto de simbolismos e profecias bíblicas. Neste vídeo, vamos mergulhar nas revelações contidas no livro do Apocalipse e tentar entender o que cada trombeta significa e como elas podem estar relacionadas aos eventos do nosso mundo atual. Agora, vamos começar pela primeira trombeta. A primeira trombeta é mencionada no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Quando o anjo toca esta trombeta, ocorre uma grande tempestade de granizo e fogo misturado com sangue, que é lançado sobre a terra. Como resultado, 1/3 das árvores é queimado e toda a grama verde é queimada. Primeiro, vamos analisar os elementos presentes nesta passagem: granizo, fogo e sangue. Esses 3 elementos são usados de forma simbólica ao longo da Bíblia e em outras literaturas religiosas e históricas. O granizo frequentemente representa julgamento e destruição. Por exemplo, em uma das pragas do Egito, relatada no livro do Êxodo, Deus envia uma chuva de granizo como forma de julgamento contra os egípcios. O fogo é outro símbolo poderoso, representando purificação, destruição e a presença divina. No Antigo Testamento, Deus muitas vezes se manifesta como uma chama ardente, como na sarça ardente que Moisés viu no deserto. O sangue é um símbolo de vida, sacrifício e redenção. No Novo Testamento, o sangue de Cristo é derramado para a salvação da humanidade. Combinando esses símbolos, a primeira trombeta parece anunciar um julgamento severo e purificação da terra. O fato de 1/3 das árvores e toda a grama verde serem queimadas sugere uma destruição significativa, mas não total. Isso poderia ser interpretado como um aviso ou uma chance para a humanidade se arrepender antes de um julgamento mais severo. Alguns estudiosos e teólogos acreditam que as trombetas do Apocalipse não devem ser entendidas literalmente, mas simbolicamente. Segundo essa perspectiva, a primeira trombeta poderia representar um período de catástrofes naturais e desastres ecológicos. Nos últimos anos, temos visto um aumento nos incêndios florestais, que têm devastado grandes áreas de vegetação ao redor do mundo. Esses eventos poderiam ser vistos como uma manifestação dos símbolos descritos na primeira trombetão. Além disso, a menção do fogo e do granizo pode estar relacionada às mudanças climáticas e ao impacto que essas alterações têm no nosso planetário. O fogo, representando incêndios florestais, e o granizo, representando eventos climáticos extremos, são consequências diretas das mudanças climáticas. Outra interpretação possível é que a primeira trombeta simboliza um período de guerras e conflitos que resultam em destruição e sofrimento. O granizo e o fogo poderiam representar o caos e a devastação causados por bombas e armas, enquanto o sangue simboliza o derramamento de vidas inocentes. Infelizmente, a história humana está repleta de exemplos de guerras devastadoras que causaram grande destruição e sofrimento. Como vimos, a primeira trombeta do Apocalipse é rica em simbolismo e pode ser interpretada de várias maneiras, seja como um aviso divino de julgamento, uma representação de desastres naturais, ou um símbolo de guerras e conflitos. Ela nos chama a refletir sobre o estado do nosso mundo e a necessidade de buscar a paz e a harmonia. Agora, vamos avançar para a segunda trombeta, que nos leva a uma revelação ainda mais impressionante. Quando o segundo anjo toca a trombeta, algo como uma grande montanha ardendo em chamas é lançada ao mar. Isso causa a morte de 1/3 das criaturas vivas que estavam no mar
e a destruição de um terço dos navios. Essa passagem é tão enigmática quanto assustadora, e seu simbolismo pode ser interpretado de várias maneiras. Primeiramente, a imagem de uma montanha ardente sendo lançada ao mar pode ser vista como um evento catastrófico de proporções épicas. Alguns estudiosos sugerem que isso poderia representar uma erupção vulcânica colossal, semelhante à erupção do Vesúvio que destruiu Pompeia, mas em uma escala muito maior. Essa interpretação faz sentido, especialmente se considerarmos os efeitos devastadores de uma grande erupção vulcânica sobre o ambiente marinho e a vida que nele habita. Outra interpretação possível é que a montanha ardente simboliza um meteoro ou um asteroide colidindo com a Terra. Essa hipótese também é plausível, dada a menção de destruição massiva e as mortes resultantes no mar. Um impacto de meteoro pode causar tsunamis enormes, que poderiam facilmente afundar navios e devastar a vida marinha. Existem registros históricos e evidências geológicas de impactos de meteoros que tiveram efeitos significativos no nosso planeta. Além das interpretações físicas, é importante considerar os aspectos simbólicos e espirituais dessa passagem. A montanha ardente pode representar um grande poder ou reino que cai, trazendo caos e destruição consigo. Historicamente, impérios e nações poderosos caíram, muitas vezes resultando em consequências desastrosas para os povos envolvidos. Essa interpretação pode ser aplicada tanto ao passado quanto ao futuro, nos fazendo refletir sobre a fragilidade do poder e a impermanência das grandes civilizações. A morte de um terço das criaturas marinhas e a destruição de um terço dos navios também tem um forte simbolismo. O mar, na Bíblia, muitas vezes representa as nações e povos gentios. Portanto, essa destruição pode simbolizar um grande julgamento ou calamidade que afeta uma parte significativa da população mundial. A morte das criaturas marinhas pode também ser vista como um sinal de desequilíbrio ecológico e desastre ambiental, algo que é cada vez mais relevante nos dias de hoje com a poluição dos oceanos e a destruição dos habitats marinhos. Para muitos, essa trombeta serve como um aviso e um chamado à ação. A destruição descrita pode ser vista como uma consequência dos atos humanos, como a exploração desenfreada dos recursos naturais e a negligência com o meio ambiente. Nesse sentido, a segunda trombeta nos convida a refletir sobre nossos próprios comportamentos e a buscar maneiras de viver de forma mais sustentável e harmoniosa com a natureza. Conforme avançamos em nosso estudo das trombetas do Apocalipse, é crucial manter uma mente aberta e considerar múltiplas interpretações. Cada trombeta traz consigo uma mensagem que pode ser aplicada de várias maneiras, dependendo do contexto histórico, cultural e espiritual em que vivemos. Na continuação do nosso estudo sobre as trombetas do Apocalipse, chegamos à terceira trombeta, quando o terceiro anjo toca a trombeta. Uma grande estrela chamada Absinto cai do céu, ardendo como uma tocha, e cai sobre um terço dos rios e sobre as fontes de águas. O nome da estrela é Absinto, e um terço das águas se transforma em absinto. Muitos homens morrem por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O simbolismo aqui é profundo e poderoso. Absinto é uma planta conhecida por seu sabor extremamente amargo e suas propriedades tóxicas. Portanto, a queda de uma estrela chamada absinto, transformando as águas em amargas e venenosas, pode ser vista como um símbolo de envenenamento espiritual e físico. Historicamente, a amargura tem sido associada à tristeza, dor e sofrimento. Assim, esta trombeta pode representar um período de grande amargura e tribulação para a humanidade. Vamos considerar algumas interpretações desta passagem. Alguns estudiosos sugerem que a estrela caindo do céu
representa a queda de um líder espiritual ou uma figura influente que, através de suas ações ou ensinamentos, corrompe a pureza da fé e da verdade. Esta figura pode trazer destruição espiritual, levando muitos à ruína. Essa interpretação ressoa com a ideia de que uma fonte, quando corrompida, pode envenenar muitos que dela bebem. Outra interpretação possível é que a terceira trombeta simboliza um desastre ecológico onde as águas, fonte de vida, se tornam contaminadas. Nos últimos anos, temos visto um aumento na poluição dos nossos rios e fontes de água devido a resíduos industriais, produtos químicos e outros poluentes. Esta contaminação não só afeta a saúde humana, mas também destrói ecossistemas inteiros. A trombeta pode servir como um alerta para os perigos de negligenciarmos o meio ambiente e a necessidade urgente de protegermos nossos recursos hídricos. Além disso, a amargura das águas pode simbolizar o desespero e a angústia que tomam conta das pessoas em tempos de crise. A água, que normalmente é um símbolo de vida e renovação, torna-se um símbolo de morte e sofrimento. Este contraste intenso destaca a gravidade do julgamento anunciado pela trombeta. É interessante notar que o termo absinto aparece em várias culturas e contextos. Por exemplo, na mitologia grega, absinto é associado a Ártemis, a deusa da caça, da natureza selvagem e do parto. Em algumas tradições esotéricas, absinto é visto como um símbolo de transformação e mudança, frequentemente com conotações de purificação através do sofrimento. Ao refletirmos sobre a terceira trombeta, somos levados a considerar o impacto das nossas ações e decisões, tanto espirituais quanto físicas. Somos chamados a ser guardiões responsáveis das nossas crenças e do nosso meio ambiente, reconhecendo que a corrupção e a negligência podem levar a consequências desastrosas. Continuando nossa exploração das trombetas do Apocalipse, chegamos à quarta trombeta, quando o quarto anjo toca a trombeta. 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas são atingidos, de modo que 1/3 deles escurece. O dia perde 1/3 de sua luz, e a noite igualmente. Esta passagem descreve um fenômeno celestial de proporções impressionantes e carrega um simbolismo profundo. O escurecimento de 1/3 dos corpos celestes pode ser visto como um sinal de julgamento divino e um chamado ao arrependimento. Na tradição bíblica, a luz frequentemente simboliza a presença de Deus, a verdade e a sabedoria, enquanto a escuridão representa o afastamento de Deus, a ignorância e o caos. Portanto, a perda de luz sugere uma retirada parcial da presença divina e um período de tribulação e incerteza para a humanidade. Do ponto de vista científico, essa descrição pode nos lembrar de eventos astronômicos como eclipses solares e lunares, ou até mesmo de desastres naturais que podem afetar a atmosfera, como erupções vulcânicas que lançam grandes quantidades de cinzas no ar, obscurecendo a luz do Sol, da Lua e das estrelas. Esses eventos naturais têm efeitos profundos na vida na Terra, influenciando o clima, a agricultura e a sobrevivência de diversas espécies. Alguns estudiosos interpretam essa trombeta como um símbolo do impacto das ações humanas no meio ambiente, a poluição do ar e a destruição da camada de ozônio. Por exemplo, tem consequências diretas na quantidade de luz solar que alcança a superfície da Terra. A poluição luminosa nas grandes cidades também interfere na visibilidade das estrelas. Esses fenômenos podem ser vistos como reflexos contemporâneos das imagens apocalípticas descritas no texto sagrado, além das interpretações naturais e ambientais.
O escurecimento dos corpos celestes pode ter um significado espiritual e emocional. Em muitas culturas e tradições, a luz é associada à esperança e à orientação. A perda de um terço da luz pode simbolizar um período de desespero, confusão e perda de direção. Este pode ser um tempo em que as pessoas sentem que estão no escuro, sem orientação ou clareza sobre o caminho a seguir. Espiritualmente, essa trombeta pode ser entendida como um alerta para a necessidade de renovação e reavivamento. Em tempos de escuridão, a humanidade é chamada a buscar a luz, a verdade e a presença divina de maneira mais fervorosa. Esse período de escuridão parcial pode ser uma oportunidade para a reflexão, arrependimento e crescimento espiritual. É importante notar que as trombetas do Apocalipse não são apenas previsões de desastres, mas também contêm uma mensagem de esperança e redenção. Cada trombeta, apesar de seus juízos severos, também oferece uma chance de arrependimento e renovação. O objetivo final das trombetas é levar a humanidade a uma relação mais profunda e sincera com Deus. Continuando nossa exploração, chegamos à quinta trombeta. Quando o quinto anjo toca a trombeta, uma estrela cai do céu na terra, e é dada a ela a chave do poço do abismo. Quando a estrela abre o poço, uma fumaça escura sobe como a de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Da fumaça saem gafanhotos que recebem o poder de escorpiões para atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Esses gafanhotos não têm permissão para matar, mas apenas para atormentar por 5 meses, causando uma agonia tão intensa que as pessoas desejarão a morte, mas não a encontrarão. Este é um dos trechos mais gráficos e perturbadores do Apocalipse. A estrela caída pode ser interpretada como uma figura caída de poder ou um anjo caído, muitas vezes identificado como Satanás ou um de seus seguidores. A abertura do poço do abismo libera forças malignas que trazem sofrimento e desespero à humanidade. Os gafanhotos, tradicionalmente símbolos de devastação agrícola, aqui recebem uma função ainda mais terrível: atormentar as pessoas de uma forma intensa e prolongada. O uso de escorpiões como comparação enfatiza a dor aguda e persistente que esses gafanhotos infligem. Vamos considerar algumas interpretações desta passagem. Primeiramente, a estrela caída, abrindo o poço do abismo, pode simbolizar a liberação de forças malignas ou ideologias destrutivas no mundo. Ao longo da história, houve momentos em que ideias ou movimentos perniciosos se espalharam, causando grande sofrimento e destruição. Esses períodos de intensa tribulação podem ser vistos como uma manifestação dos tormentos descritos pela quinta trombeta. Outra interpretação possível é que os gafanhotos representem pragas ou doenças que causam sofrimento físico e mental extremo. Epidemias que causam dor e angústia podem ser associadas a esse simbolismo. Além disso, o tormento psicológico, como depressão profunda e desespero, também pode ser visto como uma forma de sofrimento que leva as pessoas a desejar a morte. Espiritualmente, esta trombeta pode ser entendida como um período de intensa prova de fé para a humanidade. Aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas, ou seja, aqueles que não são fiéis ou justos, são sujeitos a esse tormentão. Isso pode servir como um alerta para a importância da fidelidade e da retidão espiritual. O simbolismo do poço do abismo e da fumaça escura que sobe para escurecer o sol e o ar pode representar a influência corruptora do mal que obscurece a verdade e a justiça. Quando o mal é liberado, ele obscurece a visão espiritual das pessoas, levando ao caos e ao sofrimento. A duração do tormento, 5 meses, também é significativa. Esse período pode simbolizar um tempo limitado de provação, sugerindo que,
embora a tribulação seja intensa. Ela não é interminável. Há uma esperança implícita de que, após esse período de sofrimento, possa haver redenção e alívio. Ao refletirmos sobre a quinta trombeta, somos chamados a considerar a presença do mal no mundo e a importância de permanecermos vigilantes e fiéis. Esse trecho nos lembra que, mesmo em meio ao sofrimento intenso, há um propósito maior e uma esperança de redenção. Na sequência do nosso estudo, chegamos à sexta trombeta. Quando o sexto anjo toca a trombeta, ouve-se uma voz vinda dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo para libertar os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, e os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, são libertados para matar um terço da humanidade. O número dos exércitos de cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Essa visão é repleta de simbolismo e revela um cenário de julgamento e destruição em uma escala colossal. A menção dos quatro anjos presos junto ao rio Eufrates evoca imagens de poderes contidos que são libertados para executar um julgamento divino. Primeiro, vamos analisar o simbolismo dos quatro anjos e do rio Eufrates. O rio Eufrates é uma das mais antigas e significativas fronteiras mencionadas na Bíblia. Ele representa uma linha divisória entre a terra prometida e as terras pagãs. A libertação dos anjos que estavam amarrados junto ao Eufrates pode simbolizar a liberação de forças destrutivas que estavam contidas, prontas para cumprir um propósito específico no plano divino. Os quatro anjos podem ser vistos como agentes de julgamento, cada um com uma missão específica. A liberação desses anjos resulta em um conflito massivo que leva à morte de um terço da humanidade. Este é um dos trechos mais sombrios do Apocalipse, ressaltando a gravidade do julgamento que está por vir. O exército de 200 milhões de cavaleiros é outra imagem poderosa e impressionante. Esse número astronômico pode ser interpretado de várias maneiras. Alguns estudiosos acreditam que ele não deve ser tomado literalmente, mas simbolicamente, representando um exército imenso e invencível, historicamente. Exércitos de tal magnitude seriam inimagináveis, mas no contexto apocalíptico, eles simbolizam a escala e a severidade do conflito final. Os cavaleiros são descritos com detalhes vívidos. Eles montam cavalos que têm cabeças de leões e de suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. Esses três elementos, fogo, fumaça e enxofre, são associados à destruição total e julgamento divino. A combinação desses elementos. Os cavaleiros são descritos com detalhes vívidos. Eles montam cavalos que têm cabeças de leões, e de suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. Esses três elementos, fogo, fumaça e enxofre, são associados à destruição total e ao julgamento divino. A combinação desses elementos sugere uma força de destruição implacável, que traz morte e devastação em larga escala. O simbolismo das cabeças de leões é interessante, pois os leões são frequentemente associados à força, poder e realeza. Os cavaleiros sobre esses cavalos leões podem representar exércitos poderosos e invencíveis. A imagem do fogo, fumaça e enxofre saindo das bocas dos cavalos sugere armas de destruição massiva, que podem ser vistas como metafóricas ou até literais, dependendo da interpretação. Vamos considerar algumas possíveis interpretações deste trecho. Primeiramente, a libertação dos quatro anjos e o surgimento do exército massivo podem simbolizar um período de grande conflito global. Ao longo da história, houve momentos em que grandes exércitos e guerras devastadoras causaram destruição e morte em uma escala terrível. Esse trecho pode ser uma representação apocalíptica desses eventos históricos.
ampliados para transmitir a gravidade do julgamento divino. Outra interpretação possível é que esse trecho representa um conflito espiritual. Os 4 anjos libertados do rio Eufrates e o exército de cavaleiros podem simbolizar forças espirituais do mal que são libertadas para testar e purificar a fé dos fiéis. Nesse sentido, o conflito descrito pode ser visto como uma batalha espiritual entre o bem e o mal, com grandes implicações para a humanidade. A menção da morte de 1/3 da humanidade é especialmente significativa. Esse número sugere uma perda massiva de vidas, mas não a destruição total. Isso pode ser interpretado como um aviso severo e uma chamada ao arrependimento. O julgamento descrito aqui é grave, mas a menção da morte de 1/3 da humanidade é especialmente significativa. Esse número sugere uma perda massiva de vidas, mas não a destruição total. Isso pode ser interpretado como um aviso severo e uma chamada ao arrependimento. O julgamento descrito aqui é grave, mas também deixa espaço para a redenção e a mudança. Além do julgamento físico, essa trombeta pode ter uma dimensão espiritual, representando a purificação e a prova da fé das pessoas. Aqueles que sobrevivem a esse julgamento podem ser vistos como sendo refinados e fortalecidos em sua fé. Os elementos de fogo, fumaça e enxofre são comuns nas descrições de condenação e inferno na literatura bíblica. Esses elementos enfatizam a natureza dolorosa e purificadora do julgamento. Eles não apenas destroem fisicamente, mas também têm o potencial de purificar espiritualmente. É interessante notar que, apesar da severidade do julgamento, há uma mensagem subjacente de esperança, a duração limitada do tormento, assim como a proporção de 1/3 da destruição. Sugere que o julgamento é controlado e parte de um plano maior. A humanidade é lembrada de que, mesmo em tempos de grande tribulação, há uma oportunidade para arrependimento e retorno à retidão. Continuando nossa jornada pelas trombetas do Apocalipse, chegamos à 7ª trombeta. Quando o 7º anjo toca a trombeta, grandes vozes no céu proclamam: "O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre." O toque da 7ª trombeta anuncia a culminação do plano divino e a manifestação do reino de Deus. Este momento marca uma transição significativa no livro do Apocalipse, onde o julgamento dá lugar à restauração e à redenção. As vozes celestiais proclamam a vitória final de Deus sobre o mal e o estabelecimento de seu reino eterno. Essa trombeta não apenas marca o fim dos julgamentos anunciados pelas trombetas anteriores, mas também inaugura uma nova era de paz e justiça. O Apocalipse descreve como os 24 anciãos, que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, se prostram e adoram, dizendo: "Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar." Este momento de adoração e gratidão ressalta a soberania de Deus e a realização de suas promessas. A 7ª trombeta também traz um anúncio de julgamentos adicionais sobre aqueles que destroem a terra e uma recompensa para os servos de Deus, os profetas, os santos e todos os que temem seu nome, tanto pequenos quanto grandes. Este é um lembrete poderoso de que, no final, a justiça divina prevalecerá, e aqueles que permaneceram fiéis serão recompensados. Vamos considerar algumas interpretações desta passagem. A proclamação do reino de Deus pode ser vista como o cumprimento das profecias bíblicas e a realização da esperança messiânica. Para muitos cristãos, isso representa a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino milenar na terra, onde ele governará com justiça e paz. Este é um tema central na escatologia cristã.
que aguarda ansiosamente o retorno de Cristo e a restauração de todas as coisas. Além disso, a adoração dos 24 anciãos e sua proclamação de gratidão a Deus enfatizam a importância da adoração e da reverência ao Divino. Este ato de adoração pode ser visto como um convite para que todos os fiéis reconheçam a soberania de Deus em suas vidas e se unam em louvor e gratidão. A menção de julgamentos adicionais sobre aqueles que destroem a terra também é relevante nos dias de hoje. Pode ser interpretada como um chamado à responsabilidade ambiental e à necessidade de proteger e preservar o planeta. Em um tempo em que as questões ambientais são de extrema importância, essa passagem nos lembra que a destruição da criação não passa despercebida aos olhos de Deus e que haverá consequências para aqueles que causam danos ao mundo. Finalmente, a promessa de recompensa para os servos de Deus, os profetas, os santos e todos os que temem seu nome, é um incentivo à fidelidade e à perseverança. Isso nos lembra que, apesar das tribulações e desafios, há uma recompensa eterna para aqueles que permanecem fiéis e dedicados ao serviço de Deus. Ao ouvirmos a 7ª trombeta e as grandes vozes no céu proclamando a soberania de Deus e de Cristo, somos levados a refletir sobre a culminação do plano divino. A vitória final de Deus sobre o mal e o estabelecimento de seu reino eterno é um tema central nessa revelação. As vozes celestiais afirmam que o reino do mundo se tornou do Senhor e de seu Cristo, e que ele reinará para todo sempre. Esta é uma poderosa afirmação de fé e esperança. Os 24 anciãos, assentados em seus tronos diante de Deus, se prostram e adoram, reconhecendo o poder e a majestade do Senhor. Eles dizem: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Este ato de adoração sublinha a importância de reconhecer e agradecer a soberania divina em nossas vidas. A 7ª trombeta também traz consigo um anúncio de julgamento para aqueles que destroem a terra, assim como uma recompensa para os servos de Deus, os profetas, os santos e todos os que temem o seu nome. Este momento de justiça e restauração nos lembra que, apesar das dificuldades e tribulações, a justiça divina prevalecerá, e aqueles que permanecem fiéis serão recompensados. Ao refletirmos sobre essa última trombeta, somos convidados a considerar a promessa de um reino eterno de paz e justiça, onde Deus reinará com poder e glória. Este é um chamado à esperança e à perseverança, lembrando-nos de que, no final, a bondade e a justiça triunfarão sobre o mal. Espero que esta jornada, detalhada pelas 7 trombetas do Apocalipse, tenha trazido uma compreensão mais profunda e enriquecedora desse poderoso simbolismo bíblico. Agradeço por terem nos acompanhado até aqui. Não se esqueçam de deixar suas opiniões e perguntas nos comentários. Até a próxima!